Em 2 Crônicas, permanecemos no Antigo Testamento, 2 Crônicas, capítulo 32. 2 Crônicas 32, de 1 a 8. O pastor Paulo pregou pela manhã, falou sobre Olimpíadas, tivemos até ótimas informações aí dos Jogos Olímpicos, tal, mas sabendo que a nossa vitória está no Senhor, era um texto que dava ênfase nisso, nos dias que vivemos aí de Jogos Olímpicos. E eu creio que alguns irmãos têm acompanhado, tem tantas coisas acontecendo, é aquele americano se aposentando e chorando. Hoje a ginástica também conseguiu um feito histórico, para quem não tem tradição, né, na ginástica, então os atletas lá chorando de emoção, e nós gostamos de ver, né, e não só porque alguns são brasileiros, mas alguns com tanta luta de outros países conseguem vencer as competições e há uma entrega. O texto de hoje é um texto vitorioso, é um texto de confiança da palavra do Senhor, e nós faremos essa leitura. 2 Crônicas, todos encontraram, né? 32, dos versos 1 a 8. Daqui a pouco leremos um pouco mais, tá? 2 Crônicas 32, de 1 a 8. Apenas peço que você coloque os seus olhos na palavra e fique atento ao texto, para que a gente não perca o fio condutor, a história. Quando falamos em Antigo Testamento, a história não pode ser desprezada, e da história tiramos lições para nós também hoje. Depois destas coisas e destes atos de fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo com o propósito de atacar Jerusalém, consultou os seus chefes e os seus oficiais sobre tapar as fontes das águas que ficavam fora da cidade, e eles concordaram. Assim muita gente se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que atravessava o território, dizendo: por que deixar que os reis da Síria encontrem tanta água? Ezequias animou-se e construiu todo o muro que estava demolido, levantando torres sobre ele. Fez outro muro por fora, fortificou a Milo na cidade de Davi e fez uma grande quantidade de armas e escudos. Então estabeleceu oficiais militares sobre o povo e, reunindo-os na praça junto à porta da cidade, animou-os dizendo: sede fortes e corajosos, não temais nem desanimeis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que é o que está com ele. Ele tem a força humana, mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar por nós. E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Igreja, esse texto que eu chamei de texto vitorioso, de confiança, esse tal de Ezequias que aparece aqui, eu creio que um bom tempo atrás já preguei alguma passagem sobre ele. Esse Ezequias, ele é bisavô de Josias. O destaque na vida desses dois reis, que Josias também foi um rei, está na fidelidade ao Senhor. O pai de Ezequias não foi um bom rei, não foi. A Bíblia fala que ele fez aquilo que não era reto aos olhos do Senhor. Mas o bisavô dele foi um bom rei. Então, a ênfase, o destaque na vida está na fidelidade ao Senhor. Eu creio que isso é um ponto que não pode fugir da nossa mente. Ezequias era fiel ao Senhor, como o seu bisavô foi. Aliás, hoje é dia dos pais, né? Alguns se apegam, às vezes, à família para justificar também os seus pecados. Meu pai é assim, eu também sou, minha mãe... eu creio que através da vida desse rei chamado Ezequias, isso cai por terra. O pai dele não deu exemplo nenhum. O vô deu, o bisavô deu. Mas esse Ezequias resolveu ele andar corretamente aos olhos do Senhor. É uma escolha, onde você não fica se apoiando até em estruturas familiares, ou onde não há estruturas, para poder justificar atos pecaminosos. Temos que tomar muito cuidado com isso. Facilidade de querer olhar para alguém bem próximo e falar: eu fiz porque ele fez. Isso torna-se, além de ser pecaminoso, é de fácil argumentação. Mas nós temos aqui um rei, que ele não abriu mão
da fidelidade ao Senhor, e ele escolheu servir ao Senhor de uma forma íntegra. Veja o verso primeiro que nós lemos. Eu acho que esse verso dá para intrigar um pouco a gente, não dá? Depois destas coisas, desses atos de fidelidade. A pergunta é, que atos são de fidelidade? Quais são esses atos de fidelidade? Pastor, por que está tendo assim um elogio a ele? O que aconteceu com esse rei para que esse capítulo 32 começasse dessa forma? Igreja, isso é história. Vamos dar uma pesquisadinha? Veja 2 Crônicas 30, volta uma folha talvez, ou duas na sua Bíblia, não sei. Vamos ler mais alguns versículos para entender o que são esses atos de fidelidade. Aliás, aprove ao Senhor colocar na Bíblia que Ezequias executou alguns atos de fidelidade. Então, acho que é interessante a gente saber quais são esses atos. Capítulo 30, versos 18, até o final do capítulo, nós vamos entrar no 31 e ler o versículo 1. Vamos lá, 30, 18 em diante. Porque muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulão não havia se purificado. Apesar disso, comeram a Páscoa, embora não segundo o que está escrito. Mas Ezequias tinha orado por eles, dizendo: o Senhor, que é bom, perdoe quem se dispôs a buscar a Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado, segundo a purificação do santuário. Igreja, os irmãos conseguem enxergar o temor ao Senhor aí? Ele está orando assim: Deus, perdoa aqueles que buscaram o Senhor de uma forma como não deveriam buscar. O coração está sujo e eu me incomodei com isso. Irmãos, notem essa sensibilidade desse homem. Verso 20. Então o Senhor ouviu Ezequias e poupou o povo. Irmãos, olha que homem dedicado ao Senhor. Verso 21. Os israelitas que estavam em Jerusalém celebraram a festa dos pães sem fermento por 7 dias com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor todos os dias, com instrumentos de som muito forte e estridente, cantando ao Senhor. Ezequias mostrou sua aprovação a todos os levitas de grande capacidade de serviço do Senhor. Eles comeram das ofertas da festa por 7 dias, sacrificando ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. Então toda a comunidade resolveu celebrar mais 7 dias. E depois a gente acha que a festa do galeto é grande, né? O povo aqui é festeiro. A coisa aqui já é de semana aqui já. Mais 7 dias, sacrificando as ofertas pacíficas e dando graças ao Senhor, Deus de seus pais. Verso 23. Então toda a comunidade resolveu celebrar mais 7 dias e fizeram por mais 7 com alegria. Repetir aqui, né? 24. Pois Ezequias, rei de Judá, apresentou 1.000 novilhos e 7.000 ovelhas à comunidade para os sacrifícios. E os chefes apresentaram 1.000 novilhos e 10.000 ovelhas à comunidade. Muitos sacerdotes se santificaram. Toda a comunidade de Judá se alegrou, juntamente com os sacerdotes e levitas e toda a comunidade dos que vieram de Israel, e também os estrangeiros que vieram da terra de Israel, e os que habitavam em Judá. Assim houve grande alegria em Jerusalém. Essa frase você pode grifar, se você tem no verso 26. Assim houve grande alegria em Jerusalém. Por causa de quê? De comida só? Não. Por causa de música? Não. Porque o texto diz que eles se santificaram, buscaram ao Senhor. Alegria real não é com o dinheiro, não é com os que tocam, nem com a quantidade de comida. É pela entrega ao Senhor. Uma cidade que se alegra. Verso 26 ainda. Pois desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não havia acontecido algo semelhante em Jerusalém. Dá para visualizar uma cidade alegre por amar a Deus acima de todas as coisas? Verso 27. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram, abençoaram o povo, a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação de Deus, até o céu. Verso agora 31, 1. Depois que tudo isso terminou, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá. Olha o que eles fizeram. Despedaçaram as colunas, cortaram os postes ídolos, derrubaram os altares das colinas e os demais altares por toda Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés,
até os destruírem completamente. Depois, todos os israelitas voltaram para suas cidades, cada um para o seu território. Dá para enxergar algo muito claro no texto, igreja? Quando eu amo o Senhor acima de todas as coisas, quando eu me entrego em santificação, eu quebro meus altares. Não é aquela ideia, Senhor, eu vou parar de fumar para o Senhor me abençoar. Senhor, eu vou parar de beber ou parar de me envolver com coisas erradas. Aí tem uma lista infinita, né? Tô dando, porque então eu faço uma troca. Eu largo e o Senhor vem com a bênção. Não é aqui no texto. Eles se prontificaram a buscar mais ao Senhor. E o Senhor respondeu com alegria no coração deles. E eles responderam com outro ato. Aquilo que não agrada ao Senhor vai ser quebrado. O verso 1 do 31 deixa claro isso aí. Por isso, igreja, que nós não podemos perder esse pensamento. Quando eu cometo os pecados, há um problema espiritual a ser tratado no meu coração. Não vou quebrar os altares por quebrar. É obra do Senhor em minha vida. O texto está deixando isso muito claro. Isso é teologia bíblica, isso é prática bíblica para mim, para você, para todos nós. Isso nos chama muita atenção. O que nós enxergamos no texto, em termos históricos aqui agora, Ezequias ele condenou radicalmente essa adoração a ídolos. No caso, o contexto histórico eram imagens aqui, colunas, né, postes ídolos, diz o verso 1 do capítulo 31. Ele condenou. Aliás, é uma frase que chama atenção, lá em 2 Reis, os irmãos não precisam abrir, mas é dentro dessa história ainda. E lá o versículo diz o seguinte, 2 Reis 18, 22. Perante este altar adorareis em Jerusalém. É como se Ezequias dissesse o seguinte, olha, existem muitos altares para o culto pagão, muitos deuses, mas somente perante um altar vocês vão prestar culto. É alguém posicionado. Só perante somente um altar é que vocês adorarão. Igreja, uma lição que nós temos nessa noite, olhando para essa história, para esse texto, eu queria trazer isso aos irmãos, porque para mim é útil pensar um pouco em nós mesmos. Não pense no outro agora que está do seu lado, à frente, enfim, atrás. Pense em como existem altares hoje em dia. Altar dos prazeres, altar da mentira, altar da fama, altar da riqueza. Pode até parecer distante de nós, a gente pensar nessas coisas, mas se nós construímos um altar, igreja, talvez eu e você, todas as vezes que colocamos algo acima do Senhor. Talvez alguém construa um altar colocando um namoro que não corresponde à vontade de Deus, do Senhor. Talvez construímos um altar quando a honestidade fica em segundo plano. Talvez nós construímos um altar quando eu me passo por um bom aproveitador e tudo, e eu consigo, de uma certa forma, enganar as pessoas para me levar a proveito. Nós construímos um altar quando falamos mal da igreja, porque aquilo me traz satisfação. É uma forma, é estranho isso, mas muitos, né, acham que há um prazer nisso, em denegrir a vida dos outros ou de uma comunidade. Nós podemos construir um altar quando apenas buscamos uma coisa que chamamos de bem, que é bom, que me dá prazer para nós mesmos. Aí altares podem estar sendo construídos. Vamos avançar mais um pouquinho para a gente chegar naquele versículo dos atos de fidelidade, 2 Crônicas 31 agora. Veja o verso 4, 5 e o 10. Eu vou ler. Aliás, alguém lê para mim? O 4, o 5 e o 10, porque eu vou tomar água. Alguém, por favor, qualquer pessoa. Isso, agora o 10, Vivian, por favor.
comer, de que se fartar, e ainda nos tem sobrado bastante, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esses montões são as sobras. Muito obrigado. Igreja, dá para entender aqui, não se deu o dízimo para se ter mais. Isso aí quebra esses ensinos que estão por aí, é só abrir a palavra. Não se dá recurso financeiro, os bens, para que eu ganhe, não há barganha com Deus. Não há. O que você ouve aí na televisão, você tem que dar para você conseguir. É mentira. Ele é diabólico, não vem da palavra. O que o texto ensina? Que não se dá para ter mais, mas pelo que se tinha, deram o dízimo. Dízimo não é acordo com Deus. Não dá para se receber mais pelo que eu estou entregando, eu quero receber mais da parte do Senhor. Mas o texto bíblico sempre ensina que a oferta e o dízimo são a consequência de um coração agradecido. É o contexto aqui. Lembra, a cidade está alegre, as pessoas estão se santificando, quebraram os postes ídolos, as imagens, as esculturas. Essa alegria que não está inundando o coração faz com que eles também entreguem. Dízimo é uma forma de dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Enfim, construímos nesses poucos minutos um pouco do contexto histórico desse rei chamado Ezequias e essa reforma que ele fez, reforma religiosa, diria espiritual mesmo, para com o povo de Jerusalém. Ele era um homem temente a Deus. Ele era fiel. Ezequias tinha propósitos aprovados pelo Senhor de oração. Nós vemos que ele orava, lembra? Que ele orou por aqueles que não tinham santificado. Ele era um homem de visão, enfim, era um homem abençoado. Por isso que a gente pode ir agora para o 2 Crônicas 32, 1 e entender a seguinte frase: depois destas coisas e desses atos de fidelidade. Ficou claro, igreja, o que são os atos de fidelidade? É necessário a gente pegar um pouco isso na história para poder endossar esse conceito que nós encontramos aqui, os atos de fidelidade. Só que, igreja, ainda no verso 1 do 32, acontece um problema. Diz que o Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortes a fim de conquistá-las. Eu só queria lembrar a igreja para nós não menosprezarmos quando a gente lê a palavra Assíria. Não era qualquer exército, não era qualquer povo. Abacuque trabalha um pouco do conceito de Assíria. Lembra os caldeus, os babilônios? Nação amarga, impetuosa, os olhos aspiram por sangue, os cavalos são como os leopardos. Era um povo famigerado por violência. É uma agressividade que nós não podemos mensurar. É algo agressivo, extremamente agressivo. Então, o que nos chama a atenção aqui? Ezequias enfrenta dificuldades. Eu creio que nós temos uma outra lição aqui nessa noite, igreja. Uma outra lição. O Senhor não priva esse rei, que era temente a ele, fiel, de lutas e dificuldades. Ao contrário do que muitos grupos religiosos dizem aí fora, que você não vai ter dificuldades na luta, você não vai passar por provação, e se você está passando é um problema seu de fé. Eu queria que alguém explicasse isso para Ezequias. Chama um desses bispos. Fala para Ezequias, olha, você tem um problema de intimidade com Deus. Eu acho que Ezequias já pegava a espada e falava, vamos resolver isso de outra forma. Um homem aprovado pelo Senhor, íntegro, homem de oração, de visão. O que acontece? Ele enfrenta esse exército. Há uma iminência de uma guerra. Um grupo inimigo está chegando. Então, igreja, uma lição é que Deus não cria para nós, Ele não estabelece para mim, para você, só uma redoma de bênçãos, de coisas boas, uma vida tranquila, como um mar de rosas, ou apenas alegrias. Não! O que o verso 1 está deixando claro é que há uma iminência séria de dificuldades. Há fidelidade? Sim. Há temor ao Senhor? Sim, mas o perigo avança. Dá para enxergar isso no texto? Não se mede Deus por tão bom quanto Ele é para mim, ou ele é para comigo.
ou por quanta confiança eu tenho nele. Enfim, decidimos depositar confiança, mas o quanto nós estamos dispostos a obedecê-lo. Aí sim. Os versos 2 a 6, de Crônicas 32, os versos 2 a 6, fala, esses versículos nós já lemos, né? Conta como Ezequias se viu diante eu chamaria de uma avassaladora, assustadora invasão assíria. Ele tomou duas importantes decisões. Dá para lembrar quais são? Batendo o olho no texto. Ele fez tudo o que podia para administrar a situação, não foi? Os muros, aquela questão das águas. Ele fez mais o que também? Alguém quer arriscar? Fez armas, não fez? Fez armas. E qual que foi a segunda atitude? Ele confiou a Deus os resultados. Ele fez a parte dele e confiou a Deus. E às vezes quando nós enfrentamos as lutas, isso é para mim e para você. A gente pode às vezes só pegar uma situação a outra, né? A gente pode só fazer arma. Vou brigar, pegar e deixa Deus de lado. Ou apenas depende de Deus, mas não faz as armas. Não faz a parte. Ele somatizou aquilo, ele agregou. Eu vou me esforçar, vou arregaçar as minhas mangas e vou entregar ao Senhor os resultados. Aí temos uma lição interessante desses versos 2 a 6. Isso é exatamente o que eu e você precisamos fazer quando a gente enfrenta situações difíceis ou, diríamos, avassaladoras. Eu só quero voltar a lembrar. Nós não temos experiência de estar num palácio perante um povo enorme, uma cidade, e sabendo que vem vindo toda a milícia do Afeganistão para invadir. É uma dor interna, é uma apreensão interna incomparável. Nós acho que não temos como tentar entender o coração de Ezequias quando isso aconteceu. A situação aqui, igreja, é extremamente tensa. O inimigo vem se aproximando e vem feroz e vem agressivo. Então, eu quero só enfatizar isso para a gente poder dar uma cor para esse texto, porque nós temos o perigo de ler e menosprezar algumas partes, mas as mãos podem estar tremendo, suando. Talvez a apreensão de ficar passando mão na cabeça toda hora em estratégias, como que nós vamos combater esse inimigo. Então, igreja, o que nós temos aqui é uma situação difícil, assustadora, mas a lição que nós estamos tendo com esse homem, Deus através dele, que eu e você devemos tomar todas as medidas possíveis para resolver ou para melhorar a situação, ao mesmo tempo, a nossa responsabilidade, fazendo o que podemos fazer, é entregar a Deus em oração, confiando nele para que a salvação chegue. Essas cidades da antiguidade, elas precisavam ser edificadas próximos de fontes de água potável. A cidade, aliás, era abastecida por isso. Então, a estratégia de quem fazia a cidade verificava se tinha alguma fonte de água que era bebível, que podia ser usada, né? Fontes naturais. E por meio de uma brilhante obra de engenharia, Ezequias tapou, a Bíblia diz aqui, que ele tapou as fontes de Gion, localizadas fora de Jerusalém, canalizou a água por um túnel subterrâneo para um tanque dentro da cidade de Jerusalém. Está no verso 30. A fim de que a cidade continuasse a ser abastecida, mesmo quando submetida a longos tempos de sítio. O que é sítio? Estão isolados, então podia faltar muita coisa, não pode faltar água. Aliás, as escavações encontraram isso. Tem até imagem na internet que mostra essa obra. E louvado seja Deus, porque a arqueologia mostra que a Bíblia tem razão. E tem sido encontrado, inclusive, esse tipo de escavação. E sabe como foi na época? Eu estava lendo um pouco sobre isso. Foi dividido em 2 grupos de trabalhadores. Uns cavavam o túnel na rocha, um de Jerusalém em direção a Gion e outro de Gion em direção a Jerusalém. Eles tinham que se encontrar. Sabe que a gente se encontrava? Tinha que calcular. Se dependesse de mim, não ia encontrar nunca.
Não, essas coisas de cálculo, isso é engenharia. Estavam se encontrando, cavando, até que se encontrassem, para que entrasse água dentro da cidade. Ambos se encontraram em alguma parte do caminho. Igreja, esse canal foi construído por Ezequias. E, como eu já disse, ele foi descoberto por causa dessa inscrição de Siloé. Foi um grande achado arqueológico. Um grande achado. Quem estava à frente? Deus. Ajudando, inclusive, nessas estratégias. Verso 7 e verso 8. Dá uma olhadinha no verso 7 e 8. De 32. Sede fortes e corajosos, não temais, nem desanimeis por causa do rei da Síria, nem por causa de todo o exército que está com ele, pois está conosco um maior do que o que está com ele. Ele tem a força humana, ou o braço da carne, né? Mas nós temos o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar por nós. Você pode grifar esse texto, viu? E o povo se tranquilizou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Uma bela lição sobre valores. Eu quero ir para o final já, viu, igreja? Uma bela lição sobre valores. Uma bela lição sobre confiança. E uma bela lição sobre andar com Deus. É o que nós encontramos aqui no texto. Esse Ezequias, ele podia ver os resultados com os olhos da fé. O número dos seus inimigos, para ele não significava nada enquanto ele estivesse com o Senhor. A vitória, como diz lá em Zacarias, não vem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Ezequias podia, com toda a confiança, encorajar os soldados, porque não tinha dúvidas como ele se encontrava perante Deus. Então, igreja, uma última lição para nós aqui nessa noite. Essa fraternidade, esse estar junto, gera coragem para enfrentar esse inimigo opressor, violento, maquiavélico, na certeza que Deus está com o seu povo, dando bons resultados nessa luta. A pergunta é nessa noite, eu queria fazer uma pergunta para você. Você já está com Cristo? Unido com Cristo? Ele é o seu melhor amigo? Ezequias estava junto de Deus. E por mais que viessem as lutas, ele fez o que era da parte dele, mas se entregou ao Senhor. O quanto tenho de Cristo em minha vida, do Senhor, a dependência dele. É possível que você nunca tenha que lutar contra um exército inimigo como foi esse da Síria. É bem provável que não. Não sei, os mais novos aí que vão fazer exército vão ser chamados um dia para... Enfim. Não há previsão para isso. Mas as batalhas que nós enfrentamos diariamente, elas podem ser vencidas por meio do poder divino do alto. E, lamentavelmente, muitas vezes, dentro do próprio corpo de Cristo, e isso é triste, igreja, as pessoas estão afastadas uma das outras. Por causa de algum orgulho, tentam sobreviver sozinhas. Mas muitas vitórias, elas podem ser alcançadas se os cristãos pararem de se machucar, de se espetar e começar a viver o Deus de bênçãos e Deus de paz. Como Ezequias experimentou, ele com o Senhor e com os seus que estavam à volta. Qual que é o final dessa história? Vamos para o final da história. O rei da Síria e todo o seu exército, lá de Senaqueribe, zombam de Ezequias. Veja o verso 12. 32, 12. Espera um pouco, veja. Estou só me localizando aqui no versículo, se é isso mesmo. Verso 12. Este mesmo Ezequias não lhe tirou os altares das colinas e os demais altares, e não ordenou a Judá e Jerusalém, diante de só um altar adorareis e sobre ele queimareis incenso. Veja agora o verso 17. Aqui eles zombam de Ezequias. Veja o verso 17. Ele também escreveu cartas para blasfemar de quem? Do Senhor Deus de Israel, insultando-o. Assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Ezequias, o rei Senaqueribe, zomba do homem de Deus e zomba do próprio Deus.
Qual que é o final da história? Verso 21. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os guerreiros valentes, os chefes e os líderes no acampamento do rei da Síria. Envergonhado, ele voltou para a sua terra e quando entrou no templo do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos fizeram o quê? Mataram ali a espada. Senaqueribe volta para sua casa, para sua terra, e é morto. É morto por sua própria família. Deus enviou um anjo que feriu todos os homens valentes e humilhou ainda Senaqueribe. Igreja, jovens, adultos, nós confiamos no mesmo Deus. Não vamos brincar com Ele. Não vamos brincar com o Senhor. Ele quer conferir vitória às nossas vidas? Sim, o Senhor quer conferir vitória. Deus quer compartilhar bênçãos conosco. Mas Ele também quer que estejamos prontos para a batalha. Ele quer nossa disciplina perante a dificuldade. Mas sabe o que o Senhor mais espera de nós? Fidelidade. Santificação. A cidade de Jerusalém se alegrou quando os sacerdotes e o povo resolveu se entregar ao Senhor. Quebraram os altares, quebraram os deuses e houve festa naquela cidade. 7 dias, mais 7 dias. Dias de entrega ao Senhor. Vamos renovar nossa confiança nele. Nós precisamos conhecê-lo melhor. E que alegria que eu e você possamos sentir venha dessa entrega a Ele. Santificação e viver para o Senhor. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, que o Senhor olhe para dentro de mim, dos irmãos, de cada um que está aqui. E que o Senhor, de fato, veja com os olhos dos quais nada foge. Desejo por um cristão melhor. Pessoas que estão tomando decisões nessa noite de serem um crente melhor, mais santificado perante o Senhor, mais entregue, mais espiritual, mais piedoso, mais comprometido a Deus. E que, ó Deus, através dessa decisão, esse nosso coração se enche de alegria. Se encha de alegria. E que o Senhor mesmo, através dessa ação do Espírito, provoque em nós o desejo de que altares sejam quebrados. Altares que não agradam ao Senhor. Que têm entristecido o teu coração, ó Deus. Que através do crescimento espiritual, da busca pelo Senhor, as nossas mãos se fortaleçam para quebrar aquilo que tem atrapalhado. E que isso aconteça, Deus, para a honra e glória do teu nome. Abençoa-nos, precisamos do Senhor. E que o Senhor encontre em cada um de nós fidelidade. Eu oro pedindo, agradecido, em nome de Jesus. Amém.